Olá, seja bem-vindo à aula de número 7 do nosso curso de Estratégias de Enfrentamento à LGBTQIAP+ Fobia. No módulo anterior, falamos a respeito da LGBTQIAP+ fobia no contexto brasileiro, da necessidade de promover uma linguagem inclusiva e de formas de violência contra essa população. A partir desta aula, trataremos de formas de enfrentamento a esse cenário. Nosso primeiro assunto são as leis que protegem os membros da comunidade LGBTQIAP+. A homofobia e práticas relacionadas à discriminação de pessoas pela orientação sexual ou identidade de gênero são considerados crimes no Brasil. Porém, do ponto de vista legal, não há uma lei específica que trate do assunto, e sim a equiparação desse tipo de crime com o de racismo previsto no Código Civil Brasileiro da Lei 7716 de 1989. A decisão aconteceu em 2019 no Supremo Tribunal Federal, quando os ministros da Casa decidiram enquadrar a prática da homofobia com base no artigo 20 dessa lei, que fala sobre a discriminação de pessoas com base em características de cor, raça, etnia, religião ou procedência nacional. Com isso, a pena para quem pratica homofobia é de 1 a 3 anos de prisão. A decisão em favor da equiparação da homofobia ao racismo, dada pelo STF, foi considerada um marco importante na luta da LGBTQIAP+ no Brasil, que até então não tinha um instrumento legal de amparo. Então, todo comportamento que você tenta diminuir uma pessoa em virtude da sua orientação sexual, ela é considerada um crime de homofobia. É bem verdade que não encontra-se uma tipificação dentro do nosso ordenamento jurídico, não tem um crime expresso de homofobia. Por isso que foi importante o Supremo Tribunal Federal ter equiparado o crime de racismo, que está lá na Lei 7.716 de 1989, que estabelece os crimes de discriminação racial, equiparando a homofobia ao racismo. Poucos crimes no Brasil são considerados inafiançáveis, ou seja, que não cabe fiança, e são imprescritíveis. Pode passar o tempo que for, que o Estado não perderá o direito de punir aquela pessoa, aquele criminoso, em virtude do tempo. Daí a importância de você ter, além do aspecto moral, ético, né, porque não tem nenhum comportamento que não seja sedimentado em cima de um comportamento ético e moral, e também aquilo que eu chamo que é a espinha dorsal do Estado Democrático de Direito, que é a Constituição da República Federativa do Brasil. Porém, a decisão pode ser considerada insuficiente, porque ainda não trata especificamente dos vários crimes que podem ser cometidos contra as pessoas LGBTQIAP+, nos mais diversos contextos e especificidades. Apesar dos avanços, o Brasil ainda patina quando o assunto é a aprovação de uma lei federal que possa criminalizar de forma direta a homofobia. Um caso emblemático foi o Projeto de Lei 122, criado em 2001 e que tramitou no Congresso Nacional por vários anos, sendo alvo de intensas discussões e críticas. O projeto enfrentou uma forte oposição por parte da sociedade, em especial líderes religiosos, que pretensamente queriam proteger a liberdade de expressão para criticar a homossexualidade como conduta. Depois de uma extensa tramitação, com várias sessões de discussão interrompidas ou postergadas, o projeto acabou sendo arquivado em 2019 sem aprovação. O episódio demonstra o quanto a discussão política sobre o assunto ainda precisa progredir em nosso país, principalmente se levarmos em conta o histórico de violência e morte causado pela intolerância com relação aos membros da comunidade LGBTQIAP+. Em face desses dados, juristas e especialistas no assunto analisam que o Brasil precisa urgentemente de uma lei específica para a criminalização de delitos dessa natureza. A existência de uma lei torna visível um problema. E por isso que eu sou bastante favorável à criação de leis, né?
elas vão dar visibilidade ao problema. Porque ser LGBTfóbico não deve ser uma meta, um desejo, um destino das pessoas heterossexuais, né? Portanto, deve ser combatido, deve ter lei para produzir, né, esse fato. Olha, isto é um crime. Ao ser um crime, poucas são as pessoas que vão dizer assim, eu quero ser um criminoso, né? Não, elas vão parar, elas vão refletir, elas vão buscar um letramento, elas vão buscar educar-se, né, para poder fazer diferente. Assim como quando a gente combate o racismo. Você não pode ficar proferindo, isso não é opinião, isso é um crime, né? Então, se é um crime, repense, não faça isso, não é uma questão de opinião, né? Ou seja, a existência de um fato, um crime, vai nos auxiliar bastante no processo educacional na medida em que a gente vai enfrentar o negacionismo das pessoas. É muito mais interessante enfrentar esse negacionismo do que enfrentar algo que não existe. A luta para a aprovação de leis que protejam os membros da comunidade LGBTQIAP+, é feita de muitas idas e vindas no Brasil. Um exemplo pioneiro é do Estado de São Paulo, que aprovou em 2001 a Lei 10.948, que trata especificamente a respeito da manifestação discriminatória contra cidadão homossexual, bissexual ou transgênero. Porém, o texto da lei prevê apenas punições como advertência, multa, a suspensão ou a cassação de licença para funcionamento em caso de estabelecimento comercial que tenha sido envolvido na denúncia. Um levantamento da agência Diadorim, veículo de imprensa independente, voltado para a defesa dos direitos LGBTQIAP+, apontou que em 20 anos de existência a lei aplicou somente 28 multas e teve uma média de 23 processos anuais. O próprio governo de São Paulo, em cerimônia de aniversário dessa lei em 2015, disse que ela possui um caráter estritamente educativo e não punitivo. Dessa maneira, apesar de pioneira, a lei estadual passa longe de ser uma solução para a violência. Em outros estados do Brasil, alguns governos tentam criar medidas que possam tipificar a homofobia. O Distrito Federal editou um decreto em 2017 que regulamentaria uma lei anti-homofobia. Porém, a decisão foi derrubada em pouco tempo pela Câmara dos Deputados em uma sessão extraordinária composta por deputados de maioria evangélica. Outros estados e municípios brasileiros têm aprovado, ainda que de maneira tímida, leis locais que criminalizam a homofobia. Mas esse cenário ainda carece de uma evolução mais decisiva para podermos afirmar que o Estado brasileiro protege os cidadãos pertencentes a esse grupo. Nesta aula, discutimos alguns aspectos legais no que diz respeito à LGBTQIAP+-fobia e a luta pela aprovação de leis que impeçam os crimes de ódio contra essas pessoas. Não deixe de pesquisar a íntegra dos artigos e das leis citadas ao longo desta aula. Eu espero você na próxima aula. Até lá!